boas-vindas a vocês que ficam assistindo, querendo saber o que a gente tem que discutir sobre sexualidade, relacionamento de casais, saúde mental. Hoje vocês estão vendo um cenário bem diferente. Eu tenho aqui ao meu lado a Gaia, a Van. Nós vamos conversar sobre coisas importantes. Sobre o que a gente vai conversar mesmo? O que é isso aqui? Será um pinguim? Será o cacho de banana que eu já ouvi hoje também? Não. Então, elas têm uma atividade que pode interessar muitas pessoas, porque elas produzem materiais educacionais. E o título, o nome da empresa delas é... Meu clitóris, minhas regras. Exato. Pois é. Conta pra gente assim, o que é isso? Qual a proposta dessa, vou chamar empresa? A gente chama de organização, Projeto. empresa, projeto, mas não deixa de ser um conjunto de tudo isso, assim, né? Que é as duas coisas que eu sempre falo que a gente deveria ter aprendido na escola, no mínimo, a educação financeira e a educação sexual. Seríamos adultos que saberíamos cuidar melhor do nosso dinheiro com uma educação sexual, uma vida sexual ativa muito mais saudável, né? Mas como a gente não teve, acho que dá tempo para correr atrás ainda, né? Então, vocês têm esse projeto de produção, de levar esses produtos que são produtos de educação para a sexualidade. Principalmente referindo o clitóris, que é essa figura grande aqui, é um clitóris. Só uma representação? É uma representação, sim. Mas é uma representação que tem uma série de finalidades. Mas conta pra mim, assim, vocês trouxeram várias coisas aqui. Quais são as finalidades? O que nós devíamos pensar ou esperar desses materiais aqui? Bom, a gente quer trazer, primeiro, assim, a consciência corporal. De a pessoa entender o que ela tem dentro do corpo, né? Então, pessoas que nascem com esse... Podemos chamar de aparelho que não é reprodutivo? Uhum. Sim. Pois é, mas é que assim, talvez muitas pessoas não estejam reconhecendo, porque essas são partes internas, abaixo da pele. Isso é importante nós sabemos, porque descobrir como é que essas estruturas funcionam é extremamente necessário, sim, é necessário, para todas as pessoas que queiram se relacionar. Não interessa se você nasceu de um jeito ou de outro, porque as pessoas que nasceram com um corpo diferente precisam saber dessas coisas. Vão contando, vai, eu estou curioso para ouvir vocês contarem essas coisas. Eu acho que não é só de relacionamento que a gente fala de clitóris, acho que é muito antes, assim. Viu? Muito, muito antes. E nem só do clitóris, acho que da nossa genitália, porque eu sempre repito essa mesma história, que assim, já estudava sobre sexualidade, estudava anatomia. Na época, 15 anos atrás, a vagina tinha 15 músculos, a gente sabe que ela não tem nenhum. Então, assim, durante 36 anos eu ia ao ginecologista com candidíase de recorrência, com infecção, com muco. Sempre com o mesmo problema, saía de lá com uma pomada. Ia com problema, saía de lá com uma pomada. E aos 36 anos, com uma ginecologista maravilhosa, ela me falou, como é que você faz a sua higiene íntima? Olha que pergunta básica, parece que é muito básico. Então, quem está aí assistindo, você sabe responder como é que você faz, da forma correta, a sua higienização íntima? Para quem tem clitóris, para quem tem homem é muito mais fácil, porque até o pediatra ensina. O seu filho é assim que faz, puxa a pelezinha. Só que com quem a gente conversa, o pediatra ou a pediatra já falou para sua filha como é que faz? Não. Não faz. Nós vivemos numa cultura que não facilita as pessoas que nascem com essa estrutura no corpo. Inclusive, então, você está falando de higienização básica. Básica. Então, assim... Os homens também não aprendemos muito direitinho, temos que dizer isso. Isso é verdade. Mas as mães dos homens aprendem o mínimo para quando o bebezinho está lá. Verdade. E é o mínimo, senão deixa de ser funcional. Sim. Então, assim, ela perguntou, como é que você faz? Eu falei, tem que lavar lá dentro. Assim, como assim lá dentro? Dentro do canal vaginal, porque eu sempre ouvi que vagina é feio, é suja, é fedida. Então, se é feia, se é suja, se é fedida, tem que lavar lá dentro. Então, daí eu lavava com aquele pior sabonete que mata 99,9% das bactérias. Esse também não... Tem que matar as bactérias se é suja. É isso que eu aprendi. E eu não culpo a minha mãe, porque ela também não sabia. Isso. Ela só falou assim, lava lá embaixo que é sujo. O que é lá embaixo? O que tem lá embaixo que é tão sujo? Né?
E daí quando a médica falou, não, você não lava lá dentro. Fez, né, 36, vai fazer aí mais de 8 anos que eu nunca mais tive problema ginecológico, que eu passei uma vida inteira. Assim, algo simples, que é direito nosso de saber, mas a gente não conversa com as amigas, com nossas mães, irmãs, sobre anatomia, sobre a nossa higiene. E depois o caminho vai andando para a sexualidade, né? Não é, Van? Você Sim. conversava com a sua mãe também? Não. E eu lembro exatamente isso que você falou. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Então Olha. o médico me ensinou a lavar o pênis do meu filho e não ensinou a lavar o clitóris da minha filha. Então é Eita. isso que a gente já vê por aí, né? E assim, a gente veio com esses materiais, desenvolvendo materiais educativos para ilustrar realmente todas essas questões humanas que acho que todo mundo tem que aprender. É muito importante. E por né? que tão colorido? Porque chama atenção. Quanto as mais lúdico, pessoas- mais legal. Nossa, que legal, o que que é? Se ela achou que legal, já ótimo. Já baixou Ótimo. as defesas e pode absorver, entender, ouvir, conversar. Exato. Aí eu sempre uso muito isso daqui para falar assim, o que que a gente vê? Essa é uma coisa importante, porque normalmente as pessoas não fazem ideia de que o que nós chamamos de clitóris, então, não é só o que a gente vê. Não é só essa pontinha dourada maravilhosa. Você tem Tudo. toda uma estrutura. A gente sempre brinca que a vulva é a capinha do clitóris, né? Então a gente só vê uma partezinha, mas é a capinha que ele tá todo lá atrás. Uhum. E daí a gente sempre gosta de fazer umas perguntas também para deixar as pessoas encucadas em casa, né? Para quem tem vulva e clitóris, você saberia descrever a sua genitália? Sem precisar pegar um espelhinho agora aqui e olhar? Maravilha, porque descrever significa que eu conheço o suficiente, tenho uma imagem mental moldada, marcada, mesmo que a gente mude durante a vida. Mas eu preciso continuar tendo essa autopercepção, senão eu não tenho nem como cuidar de verdade. E cuidar significa, você falou, higienização, lavar. E a gente faz isso com o nariz, gente. Sim. A gente sabe descrever todas as partes do nosso corpo, então a genitália é mais uma delas que faz parte, né? Sim. De tudo. São bons argumentos que vocês estão trazendo e eu fico pensando que Lições de todas as casa. pessoas que estão nos assistindo, bom, quem está assistindo a gente nos meios com vídeo, seja no YouTube, seja no Café com Sexologia, é fácil ver o que elas trouxeram aqui. Mas você que está ouvindo hoje, ao vivo, pela Rádio Vibe Mundial, em todo o Brasil, mas também nos streamings de áudio, Spotify e todos os outros, vocês precisavam estar aqui para ver esses materiais que elas produzem. Não, elas têm o equipamento para produzir essas figuras 3D, para que a gente possa ter ideia de como é que é. E quando você falou assim, tudo colorido, sim, o tudo colorido precisa estar colorido para a gente poder fazer ideia da diferença das estruturas. Das estruturas. A gente fez uma oficina durante a pandemia Olha, para mulheres cegas e de baixa visão. Então, cada uma recebeu em casa um kit da vulva completa, com clitóris, bexiga. E daí a gente fez cada parte com uma textura diferente e cores bem contrastantes. Porque quem tinha baixa visão conseguia identificar a diferença de uma estrutura para outra. E quem era totalmente cega, né, conseguia sentir pela diferença de textura. Então, esses 2 artifícios que a gente usou numa aula por vídeo, porque foi Foi durante online. o caos da pandemia, foi sensacional, assim, foi muito legal. Foi lindo. Eu levei um tapa na cara tão grande, porque uma falou, daí a gente tava falando, acabou caindo na questão de estética, que hoje é um tema, né, super falado. Falou assim, tá, mas o que é feia? Eu sou uma pessoa cega, eu nunca vi a minha. Pra mim, a minha é linda e eu não tenho uma referência de outra do que é feia. ok. Quando nós falamos se é bonito ou feio, é uma coisa, é um qualificativo pessoal. E a gente tem que ouvir a outra pessoa. Você já está me contando uma coisa que talvez muitas pessoas que estejam ouvindo, que estejam nos vendo, hoje, amanhã, depois, semana que vem, ano que vem, não tenha percebido. Você está preocupado, você esteve preocupado, vocês já fizeram algo com grupos que são grupos deixados de lado. Porque as pessoas que não têm visão, têm dificuldades em enxergar, elas não vivem nesse mundo com facilidade, porque o mundo não foi feito para pessoas que têm problemas de visão. Também não foi feito para cadeirantes, também não foi feito para pessoas que tenham extrema baixa estatura ou então tenha 2 metros de altura. Ou seja, o mundo foi feito por
algo mediano que supostamente é igual para todo mundo. E você já está contando, nada é igual. E, no entanto, tem que preparar, vocês prepararam materiais físicos para pessoas poderem ter um conhecimento. Isso é fantástico. Mas isso dá trabalho. Sim, o que não dá trabalho? Dormir? Olha, mas Até isso, dormir assim, hoje em dia. Dá trabalho. até dormir dá trabalho. Claro. Mas, assim, fazendo o que gosta, assim, é muito legal porque a gente acaba aprendendo muito mais com essas pessoas. Porque a gente está passando o conhecimento básico, o que a gente sabe, mas o que transforma, o que volta, é o que nos motiva para ir mais adiante, gente. Porque é Olha que incrível. interessante. Vocês vêm aqui para contar sobre esse projeto. No final das contas, eu chamei até de uma empresa, porque afinal de contas tem Estamos toda no uma, capitalismo e tem sim, toda não uma deixa de ser estrutura uma com empresa. objetivos também que assim vocês têm que também viver com isso aí. Isso, caramba, já fico pensando. Mas vocês vão dar aula de educação para sexualidade ou vocês também vendem essas coisas? Deixa eu ver assim, o que a gente pode abrir uma lojinha, vai que. Nós temos uma loja física que fica no bairro de Ipiranga, No aqui em Ipiranga? São Paulo. É bem Aonde? novidade. Perto do metrô Santos Imigrantes. Lá tem Olha. todos esses produtos e muitos outros. A gente tem centenas de produtos lá. Então, estamos abertos para receber via agendamento todos vocês. Mandamos para todo Muito mundo. prazer. É. Porque a gente tem muito orgulho de falar que os materiais mais atualizados sobre anatomia íntima estão no Brasil, Sim. estão sendo fabricados aqui no Brasil com conhecimento de brasileiros, ok, com alguns estudos internacionais, mas de brasileiros para brasileiros e agora para o mundo, gente. Por mulheres. Isso, sim, é. Mas isso tem uma série de importâncias, né? Porque senão a gente consome coisas de fora, né? Todo mundo pega um aplicativo, tipo, eu vou comprar, vem da China. Nada contra, gente. A questão é que existem também apropriações e adequações. A nossa população tem variedades muito diferentes de outros grupos, de outras etnias. Eu acho que nós precisamos aprender a lidar com a nossa realidade. E vocês trazem, então, a possibilidade de mostrar a nossa realidade. Puxa! Então, são materiais educativos, mas assim, sei lá, uma mãe quer comprar Como é que é isso? Isso é um clitóris, gente. É a estrutura interna dentro do corpo de uma mulher que nasceu com essa estrutura. Perfeito. Mas por que eu tenho que saber isso? Exatamente, debaixo da pele a gente não sabe muito o que acontece. E crianças precisam de algo que seja talvez assim muito mais concreto para poder entender as coisas. Quer dizer que uma menina pode aprender muito melhor vendo e até então aí se tocando para entender o que é o quê. Nem chegamos a falar de funcionamento, hein? Ainda nem chegamos lá. Nós estamos falando de autocuidados, estamos falando de higiene e de autocuidados mesmo, até cuidados para poder se defender e não se machucar, por exemplo. Uau! Então é possível, então, uma mãe querer comprar isso, mas também, veja, eu fiquei imaginando educadores, pessoas que fazem aulas de educação em sexualidade numa escola, com grupos, o que quer que seja. Esses são materiais educativos, são mesmo, e sempre foram muito difíceis de serem encontrados. Sim, mesmo um médico ou ginecologista ou uma físio. Agora, você entrar no consultório médico e né, na gineco, e antes de ela pedir para você abrir as suas pernas, te dá uma vulva, né, aqui na mão e falar, ó, essa é uma vulva aqui, tal parte, é isso que a gente vai fazer hoje no seu exame. Deixa a pessoa muito mais tranquila de saber como ela vai ser tocada, o que vai acontecer. E principalmente, daí muitas ginecográcias estão fazendo isso hoje, dá o espelhinho e pedir para a própria pessoa se ver. Porque isso é trazer o poder para si. Né? Eu sei o que eu tenho no meu corpo, como é que ele funciona, minha saúde está ok, eu sei como ele é, o prazer é consequência. Assim eu penso. Autonomia, maravilhoso. Sim. Autonomia. Caramba! Sabe, eu estava aqui me questionando quando eu chamei vocês para virem aqui. Bom, o que será que a gente vai conversar lá? Podemos conversar de várias coisas, mas vocês já estão me mostrando várias coisas embutidas nessa discussão. Uma questão que parece e merece mais atenção é exatamente percebermos subgrupos que têm qualidades diferentes. Você citou mulheres com deficiências visuais. Cada subgrupo que existe no nosso mundo merece uma atenção diferenciada, porque cada um de nós tem uma forma de conhecer e de perceber o mundo. E isso é extremamente diferente
de simplesmente tratar todo mundo igual. Então, ali na frente parecem... Você falando tudo igual, o melhor gancho para trazer o kit Vulvas Vivas também, né? Isso, elas têm aqui uma série de materiais em 3D. O que é mesmo? Vulvas vivas. O que a gente fez? Esses são 6 modelos de vulvas, porque entendamos que se cada um tem uma própria digital, vai ter a própria anatomia da vulva, a própria anatomia do clitóris, o próprio fio de cabelo, seu próprio e único DNA. Então não existe uma igual da outra. Mesmo pessoas gêmeas vai ter uma diferença, de mãe para filha vai ter uma diferença, e é isso que a gente precisa entender, que se a gente é diferente e tá tudo bem com a sua saúde e não tá te dando nenhuma questão, por que mexer? Por que você vai mexer com a parte mais sensível do seu corpo? Que não seja para obter prazer. Você sabe que eu sempre tive esse questionamento, né? Porque alguém que quer modificar o próprio corpo também tem um certo desconforto com o corpo. Então a gente muda o corpo para ficar de acordo com uma coisa confortável. É que nem sempre o desconforto vai sair. E essa é uma preocupação que eu sempre tive no nosso trabalho com psicoterapia. Existem coisas desconfortáveis na nossa vida? Todos temos. Vamos eliminar o desconforto? Algumas coisas nós eliminamos. Outras coisas talvez existam para que a gente aprenda a tomar cuidados e aprenda a usar melhor o mundo e o nosso relacionamento com o mundo. Ou seja, o desconforto é um aviso do nosso corpo para dizer, olha, tem que mudar alguma coisa. E é um tapa na nossa cara. É verdade. Ou seja, não, mas está doendo ou tem alguma... Vamos ver isso, porque tem gente que gosta de dor, assim dizem. Eu não vou discutir. Mas eu acho que, assim, a maior parte das pessoas sabe que dor não funciona no sexo. Então, o genital tem que trazer conforto. Perfeito. Mas o conforto físico é uma coisa, o conforto emocional é outro. Então, talvez a gente tenha que fazer adaptações. Então, vocês têm uma série de imagens que mostram variações genitais externas. Vocês notaram que ela usou a palavra vulva. A maior parte das pessoas usa a palavra vagina. Gente, vagina é a parte interna. Aliás, é a parte que ninguém vê. Só o ginecologista quando põe um negocinho lá dentro para ver. Ou seja, é vulva. Vulva é a parte externa do genital feminino. Então, vulva tem um monte de estruturas. Vocês querem falar alguma coisa dessas estruturas? Assim, dizer assim, olha, o que a gente deveria chamar de, assim, por atenção? Você que está ouvindo, você está prestando atenção nisso, você está fazendo a imagem mental, vocês, mulheres, vocês que nasceram com essa estrutura física, vocês estão prestando atenção, estão fazendo a imagem mental, estão ligando o que nós estamos falando? Eu acho que assim, a medicina tinha que mudar até o básico, né? Que é chamar de pequenos e grandes lábios. Deixou de ser, né? Até hoje se usa. Se usa. E pela medicina ainda tem que ser grandes e pequenos lábios. Só que nem sempre o pequeno é pequeno, nem sempre o grande é grande. Eu já sempre tive essa confusão. Interno, pronto, acabou o mistério. Interno e externo. E não classifica a pessoa como grande ou pequena ali, que daí já tem uma coisa de errado comigo. Exatamente. Eu já vi professores dando aula dizendo assim, não, mas mulheres que têm os pequenos lábios muito grandes, isso é um problema. Tem que fazer uma cirurgia. Oi? Ai. Oi? Primeiro, perguntou, tá funcional? Se perguntou e a resposta for, tá. Perfeito. Já é a primeira coisa extremamente importante. Então, você que está nos ouvindo, comece a prestar atenção no seu genital, no seu corpo, no seu formato. Então, a primeira pergunta é, está sendo funcional? É funcional? Já temos uma coisa extremamente positiva. Não deveríamos nem mexer. Não, deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço e ninguém conseguiu me responder até hoje. Eita, hora da uma prova. Eu não chamo a minha mão direita de Roberta e a minha mão esquerda de Miranda. Por que chamam a vulva de Laricinha, de outros nomes, assim como o genital masculino também chamam de outros nomes? Como se fosse um ser à fora, parte, exato. descolado do seu corpo. É confuso, né? Várias culturas no mundo fazem ou fizeram isso. No Havaí, antes do Havaí ser absurdamente comprado da família real do Havaí, o Havaí era uma ilha, tinha um rei, uma rainha, família real, blá, blá, blá. Assim, os Estados Unidos comprou a ilha. Assim, nós pagamos esse dinheiro. Tá ótimo. Pronto, agora vocês podem sair da minha ilha, porque vocês não são da... Aquele grupo que vivia no Havaí, eles todos tinham o costume, a pessoa se tornava adulta e a pessoa dava um nome para o genital, masculino ou feminino. Mais do que isso, fazia uma música.
som, com letra, contando histórias. E assim, Mas para honrar. sim, para Uma coisa valorizar. boa. E é mais do que isso. As crianças sabiam quais eram os nomes das vulvas e pênis dos seus pais e avós. Ou seja, era algo socializado. Tinha uma valorização, tipo, olha, essa é uma parte importante. Talvez venha aí. É uma parte importante, então nós vamos nomear. É uma parte... Gostei dessa versão. Aprendemos mais uma Agora, coisa. Que bom. na nossa cultura ocidentalizada, europeizada, parece que o dar um nome é uma coisa assim, eu diria um tanto envergonhada. Sabe? Primeiro nós damos nomes de gente no diminutivo. E aí fica sendo assim, mas é pequeno, então pode ser grande, grande não é melhor, pequeno é menor. Já começa uma discussão. Outra questão importante nessa discussão é, colocando o nome, nós estamos evitando de falar qual é a palavra que designa o genital? Eu acredito que sim. É. Exato. Essa é Uma uma coisa, vergonha, né? Parece. essa é uma coisa que eu ouço no consultório, porque assim, eu não uso palavrões no consultório. Exceto depois que meu paciente falou, usa palavrão constantemente, eu posso usar aquela palavra, porque parece que faz sentido para essa pessoa. Mas eu vejo muita gente usar termos infantilizados. Nhenhé, nini, nunu, nu. Aí eu fico pensando, o que essa pessoa está querendo passar, representar? Que aquilo é infantilizado, então deixa de ter uma responsabilidade de adulto. E aí vem a história da funcionalidade, ou seja, peraí, está funcionando? Mas funcionando para quê? Eu também me preocupo com isso, né? Porque todos nós queremos que funcione de alguma forma. O funcionamento, primeiro, o funcionamento físico tem algumas normas do corpo, ou seja, tem que funcionar para isso, aquilo, aquilo outro. Tem possibilidade. Nós humanos só conseguimos permitir uma funcionalidade se nós temos uma aproximação com essa parte do corpo de tal maneira que a gente consegue usá-la dentro das possibilidades reais físicas. Você citou as mãos. A maior parte de nós, na nossa cultura, nós usamos a mão direita como... Não, todo mundo é a certa, destro, certo? Né? Então, se nós pegarmos uma criança recém-nascida e treinarmos para usar a esquerda, ela vai usar a esquerda. Não, mas tem algumas pessoas que, mesmo treinadas para usar a direita, usam a esquerda. Verdade. Olha, eu até aprendi a escrever com a mão esquerda. Mas assim, a gente vai usar uma preferencialmente. Quer dizer, nós fazemos uso porque nós humanos damos regras. E para o genital também. Se a gente usar nomes infantilizados para o genital, me dá a impressão que nós não estamos falando de um genital adulto. Isso me preocupa. É diferente, então, da história lá do Havaí, né? Ou seja, aquele grupo tinha outro objetivo. E também na Europa, sempre se valorizaram o quê? Nos homens, genitais grandes, tanto que as culturas gregas e romanas usavam marcos de madeira, de pedra, de 1 metro, 2 metros, para definir limites territoriais. E geralmente na ponta tinha uma cabeça de uma pessoa ou de um genital. Somente partes das culturas célticas, principalmente no norte do que hoje é a Inglaterra, parece que usavam figuras de vulvas grandes. E também ao redor ali da Turquia, Armênia, tinha uma cultura que também usava figuras de mulheres com vulvas grandes. Interessante. E isso me chama a atenção porque foram 2 lugares onde tem desenhos em pedras assim, que então de épocas pré-históricas, e fico imaginando, o grande é melhor? Como é que é isso? Porque se nós somos todos europeizados, a gente vai dizer que um pênis maior é melhor. Mas o europeu não fala que uma mulher com vulva grande é melhor. Então me preocupa isso que você está contando. E é muito importante de ter esses exemplares de diferentes formatos genitais, porque isso deveria, assim, todos os adolescentes, as pessoas todas entre 10 e 20 anos de idade deveriam estar olhando e dizendo, mas é tudo diferente? Todos são diferentes. Absolutamente todas. É uma digital, assim, né? Pois é. Então, por isso eu acho que vocês estão contando coisas importantes para a gente aqui.
Que tal vocês me contarem, falar alguma coisinha para nós terminarmos aqui? E... Bom, vocês já disseram, né? No Ipiranga tem a loja de vocês, Meu Clitóris, Isso. Minhas... Aí é só agendar via direct ou pelo WhatsApp. Pelo Instagram. Pelo Instagram, Meu Clitóris Minhas Regras. O site é meuclitorisminhasregras.com.br. E no Instagram também tem a loja do Clitóris. Então segue a gente lá. E agenda na loja, e a gente vai ter um prazer gigante em receber todo mundo que tiver interesse em conhecer, né? E ver de pertinho as peças, que são muito mais legais de perto. Tudo autoral e exclusivo. Sim, a gente fala que é legal olhar com a mão, assim, Isso. porque você entende as texturas. E é isso, o que eu entendo é isso, é um download que entra na cabeça. Eu comecei o projeto em 2017 por isso. Primeira vez que eu vi um clitóris, pum, é isso que acontece no meu corpo. Então, primeira tarefa de casa. Não sabe descrever seu genital? Faça. Pega um espelhinho, coloca o celular no modo avião, que daí não vai ter problema de ser enviado para o grupo de sei lá quem que não era para ter aquela foto. E entenda que o seu corpo é lindo, se ele está funcionando, está tudo bem, se você tem saúde, o prazer vai vir. Se não, procure pessoas de sua confiança, bons profissionais para te ajudar e conversem com as suas filhas, com as suas irmãs, com as suas mães, com as suas amigas. De sexualidade, das suas questões, e não seja a pessoa que julga, seja a pessoa que acolhe, porque a gente precisa dessa rede de apoio. E quanto mais mulheres souberem informações sobre saúde, sobre anatomia, sobre prazer e compartilhar, vai ser mais fácil todo mundo gozar e ser feliz aí, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigada. E vocês estão assistindo, ouvindo, sabem do que nós estamos falando, coisas importantes para a sua saúde mental. Nos vemos domingo que vem, 8h30. Sim. Até mais. Café com Sexologia.